Pessoal, vamos falar a última parte aqui, referente ao dia 7 da semana 9, vamos falar sobre a Justiça Estadual. A Justiça Estadual, o artigo 125, vai dizer que os estados, que eles serão responsáveis então aí pela organização da sua justiça, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal. Então, observou a Constituição Federal, organizou na Constituição Estadual o Tribunal de Justiça, aí teve uma lei que trouxe os pormenores da justiça, uma lei estadual do Tribunal de Justiça, por exemplo. Aí a lei de iniciativa agora do TJ vai ter uma lei, e esta lei vai ser de iniciativa sempre dele, o que? Criar o que? Criar aí a Justiça Estadual. A Justiça Estadual. As demais, por exemplo, juízes singulares, ok? Então essa é a ideia. Então veja, os estados organizarão a justiça observando os princípios que estão na Constituição Federal. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado. Então, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Então agora eu vou organizar a justiça. Então a organização dessa justiça vai ser de iniciativa do tribunal aqui. Então cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade mediante quais? Leis e atos normativos estaduais ou municipais, porque no estado tem justiça, mas no município não tem. Então vai caber ao juiz ou a Justiça Estadual, em face a quem? A Constituição Estadual, assim como ocorre no âmbito federal aí, que é a competência aí de analisar a inconstitucionalidade, vai ser de competência do STF, ok? Afrontando contra uma lei federal, STJ. E aqui está dizendo que é vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Então a organização vai ser do TJ, certo? A organização e o funcionamento vai ser do STJ, mas eu devo obedecer os princípios previstos na Constituição Federal. Um deles é o que? Eu vou deixar para a iniciativa privativa do Tribunal de Justiça, para que ele organize aí as instituições para representação para agir no caso da inconstitucionalidade de leis e atos normativos estaduais ou municipais, mas vedo Constituição Federal, vedo a atribuição da legitimação de agir a um único órgão. Então tem que ter mais de um órgão aí, então, quando eu estiver pensando nessa organização. A lei estadual poderá criar Tribunal de Justiça proposta pelo Tribunal de Justiça. Então, também, da mesma forma que iniciativa aqui não é de quem? Do governador, ok? Não é Tribunal de Justiça. Aqui poderá criar também, e a iniciativa também quem? Não é de governador, ok? Então a lei estadual poderá criar mediante proposta do Tribunal de Justiça, o que? A Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça Militar, nos estados em que o efetivo seja superior a 20 mil integrantes. Então aqui, o requisito ou condição para criar, eu tenho que ter o que? Seja superior à corporação de 20 mil militares. Só isso, só essa condição que é necessária para que seja criada então a justiça, só essa condição. Pronto, tenho
20 mil, superior, 20.001 militares integrantes. Posso criar? Posso. Qual a outra situação? A iniciativa. Iniciativa vai ser quem? Do Tribunal de Justiça. Então, proposta pelo Tribunal de Justiça. Agora ele vai criar então a Justiça Militar Estadual. Se não foi criado, porque isso aqui é uma condição, quem vai processar e julgar? A Justiça Militar no âmbito federal. Justiça Militar Estadual, então, vai processar e julgar militares estaduais. Perfeito. Ela vai ter primeiro grau e vai ter segundo grau. No primeiro grau será pelos juízes de direito, então juízes, e por conselho, tá? Conselho de Justiça. Ok? E já no segundo grau poderá ser feito ou pelo TJ mesmo, ou pelo Tribunal de Justiça Militar criado também aí. Então temos essas situações. Qual é a competência de cada um? Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares. Então também só pelos crimes militares definidos em lei. A gente já viu que essa lei é de iniciativa da União. Então crimes militares somente poderão ser os que processados e julgados pela Justiça Militar Estadual, os que são definidos em lei. Então eu não posso trazer ilações, extensões, algo que não esteja previsto no Código Penal Militar, por exemplo. Além disso, então, os crimes militares e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Então, ação judicial contra atos militares aí. Então, falou em disciplina, também pode ser aí processado e julgado aí pela justiça. Exemplo: insubordinação, ação judicial contra atos disciplinares e militares. Então, insubordinação vai ser processado e julgado pela justiça aí militar, perfeito? Nesse caso aí estadual. Aqui ele está falando que vai ter uma ressalva. Qual é a ressalva? A competência do júri. Então, quando for, por exemplo, um homicídio doloso, então um crime contra a vida é o que? Processado e julgado pelo tribunal do júri, quando a vítima for civil. Então, vítima se for civil, tribunal do júri, perfeito? Vítima civil, tribunal do júri. Agora, for um homicídio, mas não doloso contra a vida, mas o que? Culposo. Aí sai da competência do tribunal do júri e vai para a Justiça Militar, ok? Cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda. Então vai ser ao tribunal a perda do posto do oficial e da patente dos oficiais e da graduação das praças, ok? O parágrafo 5º vai falar ainda sobre a compete, então, a juízes de direito do juízo militar processar e julgar, ok? Singularmente os crimes militares. Crimes militares. O que é singularmente? Não são os conexos, são só eles. Crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos militares. Então vai caber quem? Ao juiz, juízes militares. Processar e julgar crimes militares.
e aqui praticados contra militares. Por que eu chamo a atenção disso? Crimes militares praticados contra militares. Praticado contra militares. Estou pensando no do conselho, rapaz. Praticado contra civis. Eu estou pensando como que eu faço aqui o esqueminha aqui para comparar os dois e escrevo besteira. Contra civis, ok? Por quê? E ainda que mais as ações judiciais. Então mais aqui eu coloquei em cima, mais ações judiciais, atos disciplinares. Tem um ponto, tá? Agora, aos conselhos, ou ao Conselho de Justiça, aos conselhos de estados, vários estados, então vamos colocar o Conselho de Justiça, vai caber o que? Sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar demais crimes militares. Então veja, vai caber a ele processar e julgar também crimes militares. Agora eu não vou colocar praticados contra militares. Agora vai ser o que? Que vai englobar ele contra militares e os demais. Então, eu vou colocar aqui todos os demais. Vou colocar exceto, novamente, que a gente já escreveu ali em cima. Quem? Os praticados contra civis. Perfeito? Então tem que lembrar essa historinha aí. Difícil cair para tua prova. Só se você está fazendo uma prova aí específica para a justiça militar aí ou justiça estadual. O TJ poderá funcionar descentralizadamente igual o Tribunal Justiça do Trabalho. Então vai ser igual a Justiça do Trabalho aí. Descentralizado, constituindo câmaras regionais a fim de assegurar o pleno acesso jurisdicionado à justiça e todas as fases do processo. Aqui embaixo também é igual à Justiça do Trabalho. O Tribunal de Justiça instalará então a Justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções das atividades jurisdicionais nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. E o artigo final aqui vai falar sobre conflitos fundiários. Então o Tribunal de Justiça, cabe a ele então aí propor a criação, se for o caso, de varas especializadas aí na justiça fundiária, ok? Então tem essa possibilidade, competência exclusiva para questões agrárias. Sempre que necessário a eficiência e prestação jurisdicionais, juiz far-se-á presente no local do litígio. Isso aqui é só para cair em prova, né? Então aí sim a gente termina e vamos para as questões agora. Um abraço.